Você já se inscreveu no nosso canal? Espero que sim. Mas se ainda não, faça isso agora. Se inscreva. Essa família que se ofereceu para gravar esses vídeos, me convidou para fazer isso. Eu sou muito grato a Deus por esses irmãos, por esses amigos que estão fazendo isso, que abriram essa página no YouTube. Nós então queremos andar juntos. Eu gostaria que muitas outras pessoas, além das que estão aqui perto de mim, que moram aqui onde eu moro, pessoas pelo Brasil inteiro, pelo mundo afora, nos acompanhassem. Nós estamos meditando na Palavra de Deus. E essa série de estudos que estamos vendo é sobre a igreja, a verdadeira igreja, a igreja de Deus. Nós já vimos algumas figuras sobre a verdadeira igreja. Hoje, aqui e agora, nós vamos ver a figura da igreja como o rebanho do Senhor. A igreja, o rebanho do Senhor. Nós somos as ovelhas. E o nosso grande pastor, supremo pastor de todas as ovelhas é Jesus. Jesus é o nosso pastor, o nosso bom pastor. E ele que se coloca como o nosso pastor, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Jesus fez isso literalmente. Ele deu a vida por nós, para nos perdoar de todos os pecados, para nos justificar, para nos limpar, para nos aperfeiçoar, para nos santificar, para nos prepararmos para sermos santos e úteis na sua obra. Nós somos ovelhas de Jesus. Hoje isso não está tão claro, porque são tantos rebanhos, aqueles que se dizem rebanhos. São muitos pastores e alguns nem são exatamente pastores. Infelizmente, tem falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos, que nós temos que estar alertas, atentos, para não sermos enganados. Eu sinto a honra enorme de ter o dom pastoral, mas eu sei que a igreja não é minha. Eu não comprei igreja nenhuma. Eu não posso vender igreja nenhuma. Eu não posso me considerar proprietário de nenhuma igreja, de nenhuma ovelha, de nenhum rebanho. Eu tenho a consciência de que o rebanho é de Deus, é de Jesus, mas eu sinto uma honra, um privilégio enorme, enorme, em poder pastorear parte das ovelhas de Jesus. Ele pediu para Pedro e pede para cada pastor: se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas. E eu estou nesse esforço, nessa vontade, nesse desejo, nessa dedicação, nessa consagração. Quero pastorear todas as ovelhas que Deus me der para pastorear. Atualmente, eu estou buscando especialmente aquelas ovelhas sem pastor, porque Jesus, naquela grande multidão, ele viu muitas ovelhas que não tinham pastor. Então, se alguém não tem pastor e de alguma maneira quer que eu pastoreie, uma das maneiras, então, vamos andar juntos. Inscreva e vamos acompanhar essas reflexões na Palavra de Deus, para que todos nós sejamos ensinados. E é sobre a ovelha. É fácil lembrar que Jesus é o modelo, é o padrão, é o maior de todos os pastores, é o supremo, é o soberano dos pastores. E também é bom lembrar que haverá o dia, quando ele voltar, o grande dia, em que haverá um só rebanho e um só pastor. E ele sabe encontrar todos aqueles que de fato são suas ovelhas. Mas para que nós façamos parte deste grupo, é bom lembrar o que ele diz sobre as ovelhas. As ovelhas de Jesus como pastor, elas têm algumas características, algumas qualidades, alguns atributos infalíveis e inegáveis, inefutáveis, não pode mudar, que é o quê? As verdadeiras ovelhas ouvem
a voz do pastor. Se alguém é de Jesus, tem vontade, tem desejo, tem disposição de ouvir a voz de Deus através de Jesus. As ovelhas, as minhas ovelhas, dizia Jesus, ouvem a minha voz. Ouvem, com atenção, querem ouvir, sabendo que de mim jorra a palavra de Deus. Porque eu e o Pai somos um. Então vamos ter disposição de ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Elas ouvem e elas conhecem. Deus nos dá o discernimento. Se a gente acostumar a ouvir a boa doutrina, o bom ensinamento do bom pastor que é Jesus, quando alguém aparece dizendo que está pregando o evangelho, mas é outro evangelho, a gente vai descobrir. A gente vai identificar. Porque a gente já acostumou com a voz do pastor. As ovelhas conhecem, identificam a voz do pastor e só seguem este pastor, não segue o estranho, não segue o mercenário. E eu ouvi uma ilustração que eu achei muito interessante sobre isso. Lá no Oriente, na época e na região que tinha muitos rebanhos de ovelhas, e o lugar de dar água era o mesmo, o poço era o mesmo, onde muitos rebanhos iam naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, cada pastor levando o seu rebanho, e todas as ovelhas se misturavam ali junto de todas as outras para beber da mesma água, da mesma fonte ali naquele lugar. E um visitante, curioso, ficou muito assim preocupado, mas o que é que esses pastores vão fazer para separar as suas ovelhas dos outros rebanhos? E alguém que estava acostumado, que conhecia totalmente esse funcionamento, disse, não se preocupe, espere um pouquinho. Quando os primeiros pastores estiverem saindo, você vai ver. E lá foi o primeiro pastor, e com seu jeito, com sua voz, com a sua tonalidade, ele foi e chamava as ovelhas, fazendo o barulho que era comum. E todas as ovelhas que faziam parte do seu rebanho saíam do meio de todas as outras e iam seguir o seu pastor. É isso que Jesus está dizendo. As verdadeiras ovelhas ouvem, conhecem e seguem Jesus. Não seguem outro pastor, mas seguem o seu pastor. Nós todos temos o mesmo pastor que é Jesus. Mas o visitante curioso ainda fez mais uma pergunta. Mas não acontece nem de vez em quando de alguma igreja alguma ovelha ficar para trás? Ele disse, pode acontecer. Às vezes acontece. E quando isso acontece, o que é que o pastor faz? Você presta atenção que ele anda alguns metros, alguns passos, e para lá na frente e conta. E conta as ovelhas. Se tiver faltando alguma, ele volta para buscar. Mas se essa que não seguiu as outras, se não ouviu, se não entendeu, se não discerniu a voz do pastor, é porque está doente. Que aplicação fantástica, quando a gente não identifica a voz do Supremo Pastor, que é Jesus, quando a gente não tem discernimento e fica seguindo outros estranhos, é porque a gente não está muito ligado, muito acostumado com a voz de Jesus. A gente está doente espiritualmente, só nesses casos. Por isso a parábola da ovelha perdida, ela distanciou, ela afastou, saiu do rebanho, mas o bom pastor foi atrás, encontrou, buscou. Então, não queira ficar, se você está doente, Jesus está indo atrás de você, ou já foi, é só você não relutar em entregar nos braços dele. Ele pega a gente e carrega dos seus braços, e dos braços de Jesus, dos braços de Deus, ninguém tira. Jesus, o nosso bom pastor, nós somos do seu rebanho, ovelhas do seu pastoreio. Amém? Amém.